Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais intrigantes e conhecidas da Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Uma história que fala sobre gigantes, corrupção, juízo divino e a incrível fé de um homem chamado Noé. Tudo começa num tempo em que a humanidade estava crescendo e se espalhando pela terra. A Bíblia nos conta que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e começaram a tomar esposas entre elas. Agora, quem são esses filhos de Deus? Essa é uma das grandes questões teológicas. Alguns estudiosos acreditam que eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Outros interpretam que eram descendentes da linhagem justa de Sete, que começaram a se misturar com a linhagem de Caim, que era marcada pela maldade. Independentemente da interpretação, o resultado dessa união foi desastroso e desagradou a Deus. Foi nesse contexto que surgiram os Nefilins, ou gigantes. O texto diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Imagina só o cenário. Uma terra habitada por figuras lendárias, homens poderosos e renomados. Parecia o auge da força humana, mas por trás dessa fachada, algo terrível estava acontecendo. A maldade humana tinha chegado a um ponto insustentável. A Bíblia usa uma linguagem muito forte para descrever a situação. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Pense nisso. Não era apenas um deslize ocasional. A própria essência do pensamento humano estava corrompida. O coração das pessoas estava inclinado para o mal o tempo todo. A violência encheu a terra. Essa situação causou uma profunda tristeza em Deus. O texto diz que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. É uma expressão que mostra a dor divina diante da rebelião da sua criação. É como um pai que vê seu filho escolher um caminho de autodestruição. Por causa dessa corrupção generalizada, Deus decidiu trazer um juízo sobre a terra, um recomeço. Ele disse: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal. Mas, em meio a todo esse caos e escuridão, havia uma luz. Um homem se destacou. Seu nome era Noé. A Bíblia diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Noé era diferente. Ele era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava na violência e na corrupção, Noé mantinha seu relacionamento com Deus. Ele e sua família, seus filhos Sem, Cão e Jafé, representavam a esperança de um novo começo. Então, Deus revelou seu plano a Noé. Ele disse: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Eis que os desfarei com a terra. Mas para Noé, a mensagem era de salvação. Deus lhe deu uma tarefa monumental: construir uma arca, e as instruções eram muito específicas. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, que muitos acreditam ser o cipreste, uma madeira resistente à água. Ela teria compartimentos internos e seria toda vedada, por dentro e por fora, com betume, uma espécie de piche, para torná-la impermeável. As dimensões eram gigantescas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, um côvado tem cerca de meio metro. Isso significa que a arca teria aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Um navio enorme, com 3 andares, projetado para resistir a uma catástrofe global. Deus explicou o motivo: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne. Seria um evento sem precedentes, que destruiria toda a vida na superfície do planeta. Mas com Noé, Deus fez uma aliança, uma promessa. Ele disse: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Além de sua família, Noé recebeu a ordem de levar para a arca um casal de cada espécie de animal, ave e réptil, para que fossem preservados, macho e fêmea,
para garantir a continuidade da vida após o dilúvio. Ele também precisava estocar comida suficiente para todos a bordo, para ele, sua família e todos os animais durante o tempo que ficassem na arca. Imaginem a cena. Noé começando a construir essa estrutura colossal, talvez no meio de uma terra seca, longe do mar. As pessoas ao redor devem ter zombado dele, achado que ele era louco. Ele estava pregando sobre um juízo de água que nunca tinha sido visto antes, construindo um barco gigante sem nenhuma nuvem de chuva no céu. Isso exigiu uma fé e uma obediência extraordinárias. E o capítulo termina com uma declaração simples, mas poderosa. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé não questionou, não duvidou, não procrastinou. Ele simplesmente obedeceu. Sua obediência em meio a um mundo corrupto foi o que garantiu a sua salvação e a preservação da vida na terra. História de Gênesis 6 nos deixa com muitas reflexões. Ela nos mostra as consequências devastadoras do pecado, mas também revela a justiça e a misericórdia de Deus. E acima de tudo, nos mostra o poder da fé e da obediência de uma única pessoa para mudar o curso da história. O que você acha dessa história incrível? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou de viajar por essa passagem bíblica conosco e quer continuar explorando essas narrativas fascinantes, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Obrigado por assistir.